Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Educação Física, licenciado pela Unesp Bauru, para quem não me conhece, mestre em ensino aqui pela Docência para Educação Básica, doutorando no programa da UFSCar em Educação. Na Unesp, a minha orientadora foi a professora Lilian Aparecida Ferreira, na UFSCar, o professor Fernando Donizete Alves. Eu sou membro do NEPATEC, do CFEI e da IPRAM. Esses grupos, a IPRAM, Associação Internacional de Praxeologia Motriz, o CFEI, o Centro da Infância, que também estuda bastante sobre o jogo, o NEPATEC sobre a abordagem tática, que vem debruçando muito sobre a praxeologia. Então, aqui eu destaquei esses três porque eles colaboraram bastante com as reflexões que nós vamos realizar nesse curso. Então, também agradecer aos membros dos grupos que me ajudaram com as reflexões, com textos, debates, então colaboraram. Deixar aqui também o agradecimento. Eu sou professor de Educação Física da Rede Estadual e do SESI. O curso que nós vamos compartilhar nesses próximos meses é a reflexão sobre a lógica interna dos jogos e esportes na educação física escolar, que é a Prefeitura de Bauru. A Prefeitura de Bauru, e quem fez o convite foi a professora Manaíra. A professora Manaíra é a coordenadora do curso, coordenadora de área de Bauru, da Prefeitura. Então, ela fez o convite, agradecer a Manaíra por esse espaço, porque é muito importante poder falar sobre praxeologia, é algo que eu gosto muito e que pode colaborar com as nossas aulas de educação física escolar, que é o principal objetivo desse curso. Ver aqui outras formas de olhar, outras possibilidades, mas pensando em uma educação física escolar cada vez melhor, né? Com mais possibilidades. Quem vai participar? No módulo 1, o professor Flávio, que também é doutorando, companheiro meu na UFSCar, entrou junto comigo, entrou um ano depois da minha turma. Ele vai participar do módulo 1, ajudando a falar sobre a questão dos conceitos da praxeologia, algo que ele também vem estudando, conceitos, termos, o que que é. Então, ele vai poder ajudar bastante nessas reflexões na aula pelo Meeting. Participação no módulo 2. A professora Lilian Aparecida Ferreira, que dispensa apresentações. Pelo que eu vi aqui da lista, que bem bacana do curso, muitas pessoas com experiências diferentes, vai dar para compartilhar bastante ideias. A professora Lilian Aparecida Ferreira, ela vai ajudar no módulo 2, que vai debruçar mais sobre a questão da lógica interna e esportes. E a participação no módulo 3, o professor Fernando Donizete Alves, ele ajudou na construção, nas ideias, que é sobre jogo, ele é um professor especialista na questão de jogos, ele entende muito sobre o assunto. É provável que no dia ele não consiga entrar, porque ele está ministrando aula do doutorado nas quartas-feiras. Porém, deixo aqui o agradecimento pelas contribuições dele para o curso no módulo 3 também. Então, organização do curso. Então, esse primeiro vídeo, gente, é para vocês entenderem um pouquinho o que esperar do curso, o que terá no curso, como ele será organizado, para entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, o curso ele se inicia dia 9/8 e termina dia 13/10. Durante esse período, são 8, se colocar como 8 atividades. São 4 aulas síncronas, encontros, às quartas-feiras, 7:30 da noite, e são 4 atividades prévias, então antes. Então, antes do encontro que vai acontecer no dia 18, tem já uma atividade, que é esse vídeo, uma sugestão de leitura, que é algo para vocês já chegarem já com mais familiaridade sobre o assunto, já entendendo um pouquinho mais. Para quem já conhece, relembrando, podendo às vezes fazer anotações para aprofundar. E para quem não conhece ainda sobre a praxeologia, para conhecer um pouquinho mais sobre ela. Tá bom? Então, nós vamos sempre organizar assim, tem a atividade antes do encontro. Então, no encontro, não vai ser só para tirar dúvida, lógico que pode, se alguém for com alguma dúvida, não é esse o problema. Mas a ideia é, além disso, poder também aprofundar, que vocês dialogar, trocar experiência. Então, a ideia dos encontros
poder aprofundar um pouquinho mais sobre o que foi falado, tanto retomando um pouco sobre a parte dos textos, vídeos, às vezes questão de perguntas, que é muito mais para ver se vocês conseguiram entender, se entenderam esse caminho, do que a preocupação com se acertou ou não, mas a preocupação é se aprendeu ou não, e o que, que pode caminhar nesses encontros, tá bom? Então, o módulo 2. O primeiro encontro, então, é uma visão mais geral sobre o que é praxeologia, que aqui eu vou falar um pouco sobre o que terá nele, mas no vídeo 2, aí sim, já aprofundando um pouquinho mais, com mais detalhes. O módulo 2. No módulo 2, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da lógica interna na educação física escolar para os esportes. Nesse dia, a professora Lilian, ela vai falar já com vocês sobre alguns termos, sobre identificação dos esportes, um pouco sobre como isso pode ser utilizado na educação física escolar, como identificar, quais diferenças. Então, as quatro primeiras atividades, elas são próximas e em alguns momentos nós vamos retomando, porque a praxeologia, ela tem, assim, ela é muito densa, tem muita coisa na praxeologia motriz. E esses conceitos, termos, é importante a gente entender bem eles para conseguir ir caminhando, tá bom? Então, nós vamos ficar ali indo e voltando neles para conseguir compreender bem, para poder ir aprofundando. Conforme o andamento também da aula síncrona, a gente pode voltar mais ou pode aprofundar mais, não tem nenhum problema, isso é de acordo com o andamento do grupo, tá bom? Módulo 3 e 4. O 3 e 4, a partir do 3 e do 4, em todos os momentos, além de falar da questão da lógica interna, que é um termo da praxeologia motriz, também tem uma articulação pedagógica, que é, tudo bem, muito importante se entender a lógica interna, mas o porquê que nós entendemos isso? Para uma aula de educação física escolar. Então, a questão da pedagogia histórico-crítica é a orientação pedagógica da Prefeitura de Bauru. Então, como isso pode se articular com a questão da lógica interna e colaborar com a nossa aula? Então, eu imagino que a partir do módulo 3, essa articulação dê para ficar um pouco mais intensa, porque nós já vamos ter falado já sobre alguns termos, algumas classificações, então tem um tempo maior para poder falar sobre essas articulações pedagógicas, porque a praxeologia motriz a gente vai falar já mais para frente, um pouquinho nesse vídeo, mais no outro, ela vai ajudar a compreender ali a dinâmica das práticas, de maneira resumida, das práticas motrizes. Mas por que que nós escolhemos aquilo? Por que nós fazemos isso ou não? Isso já é uma escolha pedagógica, não é da praxeologia. Então, eu, eu acredito que o curso, até o encontro da professora Lilian, ele vai ser um pouco mais voltado para a identificação. E depois disso vai aumentar a questão dessa articulação. Tanto que no módulo 4, a atividade final vai ser a proposta que tem essa articulação entre a praxeologia motriz, a pedagogia histórico-crítica, pensando na educação física escolar como uma atividade, que isso daí eu vou deixar para explicar mais para frente, que ela é para outubro, então ainda tem um tempinho para essa atividade, mas tenho certeza que vai ser bem legal, porque ela também vai trazer a experiência de vocês juntos e uma visão sua sobre isso. Então, vai ser bem, bem rica essa experiência da atividade 4, tá bom? Isso não quer dizer que não vai ter essa articulação nesse momento sobre a praxeologia e a intencionalidade pedagógica da PHC, que é o que orienta a prefeitura. Mas com mais intensidade, eu acredito que a partir do módulo 3, tudo bem? Para a gente poder também dividir de uma maneira que primeiro vocês consigam identificar bem o que é a praxeologia e esses elementos que nós estamos utilizando, os conceitos, classificações. A partir do momento que isso estiver legal, dá para aumentando a articulação com as questões pedagógicas. Então, basicamente, esses são os objetivos, o que vai ser tratado no curso. Aqui é só para se alguém quiser depois olhar os horários, já foi disponibilizado para vocês, tá? Vou deixar aqui uns segundinhos.
Aqui vai mostrar os dias. Tem um encontro em agosto, dia 18, dois em setembro, dia 1º e 15, e um em outubro, dia 13. Gente, antes da gente entrar na praxeologia e falar um pouquinho sobre lógica interna, esse primeiro vídeo eu pensei em fazer um caminho um pouco diferente, para justamente a gente conseguir entender um pouco o que a praxeologia ela vem com esse novo olhar, onde que ela colabora com isso. Não é tirando que não se aprende com o método de ensino mais tradicional, que era voltado ali para a técnica, que a classificação de individual e coletivo, não se aprende. Tenho certeza que a grande maioria, pelo que eu vi aqui com a idade, aprendeu nesse método assim como eu, e nós sabemos jogar muitas coisas, temos ali alguns conhecimentos, então não é que não se aprende. Então, o que a praxeologia ela vem é para mostrar outra forma de olhar. Ela não vai negar isso, que tem um coletivo e tem um individual. Mas aqui, quando se fala em coletivo e individual, está falando em duas classificações. Então, a praxeologia ela vai apresentar, que eu vou mostrar mais para frente, 8 classificações possíveis. Então, ela vai ampliar esse olhar. Ela vai ampliar esse olhar para a questão das classificações e também quando fala para o olhar da técnica, ela vai tentar olhar além da técnica. Então, tudo bem, a técnica ela continua presente. Não é desmerecer que a técnica não é importante, não é isso. Mas às vezes olhar outros elementos. O que mais será que acontece na dinâmica, na estrutura? Como que está acontecendo aquele jogo? Na interação entre os jogadores, na distância entre eles. Então, e outros tantos ali pontos que a praxeologia pode colaborar, tá bom? Então, esse primeiro ponto nesse vídeo, eu vou fazer aqui uma breve análise e a maioria do que eu coloquei aqui, eu vou voltar no vídeo 2 falando também sobre a praxeologia, tá bom? Para vocês perceberem, às vezes partindo do ponto que tenho certeza que todo mundo já conhece e chegando na praxeologia, porque a praxeologia, pelo que eu vi do pessoal que se inscreveu no curso, tem alguns que já têm sim algumas leituras, que já conhecem, e tem outros que eu sei que não conhecem. E não tem nenhum problema. Esse curso é um momento para isso mesmo, para a gente ir conhecendo mais e perceber que ela é justamente para isso, para ajudar nosso dia a dia, a nossa aula. Tá bom? Então vamos lá. Então, aqui algumas perguntas para a gente primeiro pensar como se a gente fosse classificar assim, individual ou coletivo, com um olhar mais voltado para a técnica. Daí quem quiser até, às vezes, ir anotando, tudo bem, ou se não, vai pensando como que você classificaria. Porque daí no vídeo 2 dá para você ir olhando qual que é a diferença, onde que a praxeologia ela tem de diferente, tá bom? Ela tem tantos outros instrumentos que nós vamos ver nesse curso, são alguns que eu vejo que são os fundamentais, os principais, mas não é nem ali 10% de toda a teoria, mas são os 10% que colabora de uma maneira principal para a compreensão da lógica interna. Vamos lá. Questão da técnica. Então, aqui uma pergunta para vocês irem pensando. A técnica do arremesso. Quais semelhanças e diferenças você identifica nos arremessos da boca do palhaço, do handball e do arremesso do peso? Se tiver um olhar voltado para a técnica, pode até falar, às vezes a técnica desse arremesso, um faz aqui um movimento com uma angulação um pouquinho mais alta, outro um pouquinho para frente. Seria um olhar para a técnica. Se olhar para ser individual ou coletivo, poderia classificar a boca do palhaço individual, o arremesso do peso individual e o handball coletivo. Então, isso já te dá alguns elementos, é um critério, tá bom? Daí a praxeologia, além do CAI, também tem universais, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles, e vai ser na mesma ideia da PHC. Nós vamos sim falar sobre ela em alguns momentos, principalmente quando fala da questão da intencionalidade pedagógica, por que mudar alguma coisa de uma forma ou de outra. Mas os universais, principalmente a partir do módulo 3, para a gente poder separar um pouco mais de lógica interna e CAI no módulo 1 e 2. Continuando, quais práticas motrizes e com quais critérios você classifica como coletivo ou individual?
Então, aqui para você fazer esse exercício, para ir pensando. Aqui eu vou deixar um segundinho aqui para quem quiser anotar, uns 10 segundinhos. Às vezes precisar parar o vídeo, para vocês irem pensando. Atletismo, amarelinha, judô, surf, o tênis, 1 contra 1, uma pirâmide humana, o pique-bandeira. Nessa classificação, como você classificaria? É coletivo, é individual? Será que isso foi suficiente para perceber todas as interações? Será que teria outras formas? Então, a praxeologia, às vezes, ela vai para esse caminho. Ela vai, às vezes, algumas que estariam aqui como individual ou como coletiva no mesmo grupo, talvez lá não esteja no mesmo grupo. Então, ela vai começar ali a usar outros critérios. Mas eu vou deixar aqui 10 segundinhos para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Algo rápido. Pensa, ó, classificaria assim ou assim? Vamos lá? Então, no próximo vídeo, eu vou colocar para vocês como a praxeologia classificaria essas situações. Combinado? No próximo vídeo eu mostro. Porque aqui, pensando no individual ou coletivo, eu acredito que a grande maioria classificaria como individual, 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 individual. Provavelmente ali o tênis criaria alguma dúvida, se é individual ou coletivo, mas eu já vi bastante gente falando também no individual ou coletivo, mas ficaria ali tanto 1 contra 1, a pirâmide humana e o pique-bandeira como coletivo. Então, isso que vocês vão ver, a praxeologia, ela vai mostrar uma outra forma de olhar, tá bom? Com alguns critérios. Aqui para a gente pensar sobre os arremessos, que foi um pouco do que eu falei. Então, se a gente for pensar um pouco sobre arremesso, que um olhar breve aqui sobre o que nós vamos ver na praxeologia, ela não vai falar só se é coletivo ou individual. Às vezes, um arremesso no handball, você também tem um companheiro, tem um adversário. Então, você tem que prestar atenção nessas outras relações, porque às vezes você pode estar numa situação que seja melhor passar a bola para um companheiro ou para uma companheira, ou pode ser que você tenha que fazer o arremesso. Então, tem toda uma tomada de decisão, que é diferente aqui do arremesso do peso, que o seu objetivo não vai ter ninguém te ajudando, não precisa ter uma tomada de decisão, né, em termos de escolher companheiro adversário. Não, é algo muito mais voltado, aí sim a técnica vai ter uma importância ainda maior. Não é que não tenha no handball, mas às vezes no handball é mais importante você ter uma leitura do jogo, uma tomada de decisão, entender o melhor momento de arremessar ou de procurar alguém livre, do que aqui no arremesso do peso, que não tem outra ação que não seja arremessar. Mas essa ação ela tem que ser executada com uma distância, que é diferente da boca do palhaço. A boca do palhaço não é medir a distância. Então também é um arremesso, mas se a gente for olhando a dinâmica, o que acontece, esse arremesso vai ser para colocar a bola dentro de um alvo, então uma precisão aqui dentro do alvo. Tudo bem? Então aqui já nós vamos analisando alguns elementos da lógica interna. Uma próxima foto para vocês analisarem. Amarelinha, o surf, amarelinha, o surf, o tênis de mesa, 1 contra 1, o tênis 2 contra 2, o atletismo 100 metros, 100 metros com raia, tá? Não sei se essa foto aqui dá para ver muito bem, mas tentando imaginar corridas raiadas ali, com raia e o judô. Então, para vocês irem pensando, o que que vocês colocariam ali como critério no coletivo individual ou outros critérios? Como que você classificaria isso? Será que o judô é uma luta individual? Será que isso é suficiente para classificar o judô? Um tênis 2 contra 2 é algo coletivo, é individual? Um tênis de mesa 1 contra 1 individual? É individual? Não tem um adversário? Será que essa classificação é o suficiente? É a mesma relação que acontece numa amarelinha, por exemplo, no surf, entre companheiros e adversários? Aqui no atletismo, a questão das raias. Será que alguém pode entrar dentro de uma raia e atrapalhar um adversário
ou colaborar, um companheiro, uma cooperação. Então, são aqui pontos para a gente ir pensando que isso cai da praxeologia motriz e ele vai mostrar um pouquinho para a gente. Aqui mais uma imagem para a gente pensar como que classificaria, antes da gente chegar no outro vídeo sobre a praxeologia, que é uma ginástica rítmica coletiva. Ginástica rítmica coletiva é um esporte. Então, ela tem sim ali uma relação coletiva, enquanto uma ginástica é uma ginástica para todos, uma formação de uma pirâmide, ela não é esportiva, ela é uma ginástica de apresentação para o lazer, diversão. Então, elas envolvem ali somente a presença de companheiros. Então, elas também são colocadas como coletivo, mas elas não são iguais. Então, tem outros elementos além também da relação somente companheiro-adversário ou companheiro-adversário. E se for classificar olhando a de baixo, o pique-bandeira, ele também entraria em coletivo. Mas será que o pique-bandeira tem a mesma relação? Se olhar ali somente companheiro, adversário, o pique-bandeira ele tem ali a presença de companheiros e adversários. É uma relação diferente. E um pouquinho, então, sobre a praxeologia, de onde ela surgiu. Daí no próximo vídeo a gente vai aprofundando mais sobre ela nos próximos encontros, mas de maneira que mais rápida. Essa aqui é a obra principal, o Léxico de Praxeologia Motriz. É o professor Pierre Parlebas na foto, a professora Lília, eu, o professor Pierre Parlebas, o professor Glauco, em um congresso em Santa Maria. Foi um prazer poder conhecer o professor Pierre Parlebas, que é o criador da praxeologia motriz. Ele veio aqui no Brasil. Praxeologia motriz, gente, ela é uma ciência da ação motriz. Então, ela é ciência da ação motriz. Então, é isso que ela estuda. O que é ação motriz? Aí nós temos que tentar entender isso. Ação motriz são os acontecimentos diretamente relacionados com as práticas motrizes. Prática motriz, às vezes no Brasil nós usamos também práticas corporais, que o Parlebas faz uma crítica, às vezes corporal, tudo que envolve o corpo. Então ele fala motriz para tentar delimitar um pouco mais sobre a educação física, a dança, a ginástica, o esporte, o jogo, a brincadeira, práticas ali, alternativas radicais, introjectivas, e vai. Então ele tenta olhar algo que é específico da educação física, não é todo o comportamento humano que a praxeologia vai analisar. Parou no sinal, como que você dirige, como que você reage a um sinal, que às vezes tem outras teorias que se preocupam em analisar. Não é que isso é importante, não é importante, mas aqui é a delimitação. O que ela estuda? Essa ciência aqui que eu venho estudando, compartilhar com vocês, ela vai estudar ação motriz. Então, ação motriz é um pouco sobre isso. Então, não é toda ação humana que é considerada uma ação motriz. Esse exemplo aqui é bem bacana, o professor João Francisco Magno Ribas que coloca esse exemplo em alguns artigos, na tese dele, que é sobre correr para pegar um ônibus. Às vezes você está atrasado, você simplesmente correu ali para pegar um ônibus. Você não tinha uma intencionalidade de um movimento pensando em uma prática mais regida ali, com alguma intencionalidade para a nossa área, com intencionalidade da ação motriz. E sim, seu objetivo era pegar o ônibus. Então você correu ali, às vezes fez uma caminhada, abaixou para sentar e levantou. Isso não foi um agachamento de uma ginástica. Isso daí foi um movimento ali do seu cotidiano. Isso não é o campo de estudo da praxeologia motriz. Aqui já mostrando uma corrida na outra imagem, pensando ali mais no atletismo, no lazer, pessoas correndo ali, seja para um esporte, seja pensando em competição ou para diversão, ali elas estão tendo uma intencionalidade, um fim naquela corrida. Então, não é para pegar o ônibus. Então, a ação motriz, eu acho que essa imagem ajuda a gente perceber um pouquinho já o que é a praxeologia e o que não é. Tá? Então, essa daqui do ônibus não é uma preocupação do estudo. Também, de novo, não é que não é importante, mas ela vai delimitando o que ela estuda. Jogos de tabuleiro, videogame, que você não tem ali uma grande relevância na ação motriz, não é no objetivo motor, que o Parlebas vai falar, também não entra. Então, um jogo de tabuleiro não é uma ação motriz, porque ele poderia tanto mexer a peça ali no tabuleiro, pelo videogame,
por um computador, se você pedisse, não teria ali uma mudança significativa ali no jogo. Então, não entra também no campo de estudos da praxeologia. Então, no próximo vídeo, dentro da teoria, pessoal, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. A praxeologia motriz, ela tem esse livro aqui que é o que eu falei que é o principal, o léxico de praxeologia motriz. E esse livro, ele tem muita coisa, mas tem alguns conceitos que são sim importantes, mas não são fundamentais. Dá para entender a teoria vendo esses daqui que eu vou apresentar para vocês. Esses daqui são os principais conceitos da praxeologia motriz, que é a ideia de ação motriz, que dentro da ação motriz nós percebemos o quê? Que existe uma lógica interna nas práticas. Então, aí foi o grande conceito do Parlebá. A ação motriz e a lógica interna que começou a diferenciar. Por quê? Porque tem muitas questões na nossa área, na educação física, que são sim importantes, como discutir questões sociais, históricas, de gênero, são importantes, mas a nossa área ela tem algo que é específico, que é a ação motriz. Então, o Parlebá ele mostra o quê? Olha, as práticas motrizes, o jogo, a dança, ela tem uma lógica interna própria. Então, o que será da gente estudar isso? O que vocês acham? Então, ele começou a ver isso lá na década de 60 na França. Na década de 60 na França, Espanha também tem muitas pessoas estudando, e no Brasil isso veio aumentando nos últimos anos, principalmente ali nos últimos 20 anos, vem aumentando ali de maneira gradativa ainda. Então, esse é o principal conceito da praxeologia, entender que as práticas elas existem uma lógica e não é desconsiderar. Então desconsidera as outras questões. Não, é considerar também as outras questões. Então a praxeologia ela vai estudar a lógica interna, tudo bem? Na BNCC aparece o termo lógica interna e organização interna, tá? Isso daí a gente tem que ainda entender um pouco melhor como que aparece, o que isso quer dizer na BNCC, porque é um termo do professor Pierre Parlebá, tá bom? Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Lógica externa. A lógica externa, gente, é um termo da praxeologia, também do professor Pierre Parlebá, que ele analisa com a lógica externa, ele coloca que, além da lógica interna, existem fatores do meio externo, fatores que não são diretamente envolvidos ali no jogo. Por exemplo, a motivação do jogador, questões econômicas, políticas, ali, conflitos que acontecem, sentimentos, tudo isso é uma questão da lógica externa. Então, é algo também presente, mas ele faz a separação, por mais que algumas vezes isso aconteça de maneira conjunta, isso ele faz uma separação, por quê? Para ficar mais fácil de estudar. E ele delimita a praxeologia a estudar a lógica interna, a ação motriz. O CAI. CAI é uma classificação das práticas motrizes, compreensão das práticas motrizes, que vai falar sobre uso o critério de companheiro adversário e incerteza do ambiente. Nós vamos falar sobre isso com mais profundidade no próximo vídeo, no vídeo 2. E os universais ludomotrizes, ludomotores, também tem algumas pessoas que falam dessa forma no Brasil, é um outro critério que já vai aprofundando mais. Porque, como eu falei, a praxeologia, eu vou apresentar alguns, mas ela tem vários. O que eu gosto bastante da praxeologia é que os critérios, de maneira geral, eles são assim bem coerentes. Então vocês vão perceber que, lógico que não é algo que você consegue resolver tudo, mas ela consegue abranger ali um número de situações, de práticas motrizes muito grandes com esses critérios. Aqui, gente, algumas perguntas que normalmente alguns amigos ou pessoas em eventos sempre fazem sobre praxeologia. Eu aproveitei para colocar no vídeo que às vezes é algo normal para quando nós estamos conhecendo, tá bom? Então aqui eu preparei essas perguntas e eu vou ler e vou responder para vocês, porque às vezes isso ajuda a compreender melhor a praxeologia. Então pensei em fazer essas duas perguntas, que é algo muito comum para quem está
ou conhecendo, ou para quem já conhece já sobre praxeologia, vai surgindo às vezes essas dúvidas, essa pergunta. A praxeologia motriz é uma concepção, uma abordagem pedagógica? Então, uma pergunta, se ela é uma questão, é uma abordagem pedagógica, a praxeologia? A resposta é não. A praxeologia motriz, ela é uma ciência da ação motriz, ela existiria independente da educação física. Ela existiria na questão de analisar as ações motrizes, que são presentes nas práticas, na dança, na luta. Então, ela se preocupa, enquanto ciência, a estudar isso. Então, ela não é uma abordagem pedagógica. Isso, vejo assim, até algum equívoco de, às vezes, algumas pessoas que criticam a praxeologia, falando, mas a questão pedagógica dela, você pode criticar que ela poderia, então, também começar a desenvolver, mas não que ela não desenvolve, porque o Parlebar, ele coloca, olha, isso é tão denso, é tão difícil de entender a ação motriz, é algo tão específico da educação física, que eu vou debruçar e estudar isso. Aí, como vocês vão usar isso, é a próxima pergunta, tudo bem? Então vamos lá, para a próxima. Utilizar, conhecer apenas os elementos da praxeologia motriz de Parlebar é suficiente para uma boa aula de educação física escolar? Então, olha, já que isso é tão importante entender a ação motriz, e eu vejo que a educação física, ela tem sim que se orientar por uma ação motriz, senão nós acabamos perdendo ali a questão do nosso objeto central de estudo, né? A ação motriz. Os outros elementos são também importantes, mas eles têm que se articular com esse, que é a questão da lógica interna e externa, de maneira ali constante, né? Mas aqui a pergunta, então, será que então, já que isso é tão importante, será que é suficiente? O próprio Parlebar, gente, ele vai falar que não, para a educação física não. Ele fala que é muito importante, sim, para a educação física conhecer isso com profundidade, mas não o suficiente. Ele fala que a educação física é a pedagogia das condutas motrizes. O que ele quer dizer com isso? Educação física é a pedagogia das condutas motrizes. Ele quer dizer o quê? Tudo bem, a praxeologia vai te ajudar a entender melhor a ação motriz, a lógica interna ali das práticas, do esporte, do jogo, da ginástica, de outras tantas práticas. Mas será que entender essa lógica é o suficiente? O Parlebar fala que não. Para a educação física, para ensinar, você precisa ter ali uma questão pedagógica. Então, essa orientação pedagógica, ele fala que é a obrigação da educação física, que a educação física tem que desenvolver. Por que que você ensina de um jeito ou não de outro? O que você espera com esse ensino? Você deixa isso mais, né, includente ou excludente? Você se preocupa também com questões da lógica externa ou só da lógica interna? Ou é para formar atleta ou para formar que as pessoas conheçam sobre isso? É, e tantas outras questões que nós poderíamos fazer, quem vai responder não é a praxeologia. Quem vai responder é a educação física enquanto pedagogia das condutas motrizes. Então você tem que ter uma escolha pedagógica, o porquê que você ensina, a sua intencionalidade. Então esse seria o ponto. Isso quer dizer que então que a praxeologia não ajuda? Não. Se você entende a lógica interna, você pode fazer modificações, modificar, alterar, escolhas às vezes com maior coerência, para você poder ajudar nas suas intencionalidades. Então a praxeologia pode te ajudar nisso, mas ela não resolve tudo sozinha, ela precisa ter intencionalidade. Aqui, gente, a Prefeitura de Bauru, concepção da pedagogia histórico-crítica como teoria pedagógica. A Prefeitura de Bauru, ela segue a PHC. A PHC, a pedagogia histórico-crítica, é uma concepção pedagógica. E ali o Parlebar ele fala que a educação física ela precisa ter uma para poder entender os seus valores. Então, o que nós temos aqui que refletir sobre? A PHC é uma das possibilidades que podem ser utilizadas de maneira articulada com a praxeologia motriz. Particularmente, é uma possibilidade, uma concepção que eu gosto muito, que ela é uma contra-hegemônica, ela busca ali
refletir de uma maneira crítica, de maneira dialética, com um sistema, uma luta de classe, você poder procurar transformar através da aula. Então, ela não aceita exclusões do sistema capitalista, ela vai dialogar dessa forma. Então, se tem uma pedagogia que ela é contra-hegemônica em termos de desigualdades, de maneira rápida, então a ação motriz da praxeologia e como você vai dividir seu conteúdo, as alterações, as escolhas, então ela tem que ter uma coerência com isso. Então aí que elas vão se articular, tá bom? Aqui para a gente poder ver um pouquinho mais sobre a PHC, a pedagogia histórico-crítica, gente, ela são 5 passos articulados em um mesmo processo de ensino. O que é isso? Quer dizer que a pedagogia histórico-crítica, de maneira mais rápida, quem quiser às vezes até aprofundar, tem algumas sugestões depois, mas como eu falei, o primeiro momento tentar focar mais na lógica interna, depois aonde que isso vai se relacionando, tá bom? Mas de maneira mais rápida, ela tem uma sequência que não necessariamente ela é exatamente assim. Ah, tem que ser o primeiro para depois o segundo. Às vezes acontecem de maneira articulada, que é a prática social, o segundo, a problematização, o terceiro, a instrumentalização, o quarto passo, a catarse, e o crítico, e o quinto é uma prática social ressignificada, que significa ter um sujeito que muda a sua prática. Por exemplo, se você reconhece que a lógica interna de um determinado esporte estava excluindo, você tem uma visão contra-hegemônica, contra a exclusão. Então, conteúdo tradicional não significa clássico. Isso é algo importante de entender da PHC, que não é porque, não, isso é tradicional. Não, a pedagogia histórico-crítica fala em clássico. Então, o clássico, ele pode ser, sim, refletido e alterado. Então, a prática social inicial que às vezes acontecia naquele conteúdo ser ensinado de uma maneira mais excludente, se você percebe que isso exclui, isso é uma visão pedagógica. Então, você quer mudar o seu quinto passo. Você vai fazer todo um caminho para você, às vezes, mudar uma lógica interna. Ah, acontecia 10 contra 10, agora é 3 contra 3 para aumentar ali, a inclusão. Então, você vai fazer mudanças na lógica interna, usando a praxeologia, por conta de objetivos pedagógicos. Ah, será que na PHC, além de entender melhor a lógica interna, também vale a pena fazer discussões da lógica externa? Acredito que sim. Então, às vezes, entender o processo social, econômico, político, que demanda principalmente a questão dos esportes, outros interesses, a ginástica, padrões de beleza, e assim vai. São pontos que você vai ter ali um suporte da praxeologia para entender essa lógica interna, modificar quando necessário, mas já por que modificar? Por objetivos e intencionalidades pedagógicas, que no caso da prefeitura é a pedagogia histórico-crítica. Então, também existem outras possibilidades de se articular. Lógico que eu compreendo que essa, se não a melhor, é uma delas, porque ela colabora muito com uma visão crítica. Eu gosto bastante dessa. Tem outras também muito relevantes, muito boas. E aqui, gente, aqui um pouquinho das referências do professor Pierre Parlebat, o jogo, deporte e sociedade, que é o léxico de praxeologia motriz, que é o livro, que é esse livro, aqui que está na parte de baixo, duas do Saviani, e então eu espero que durante esse curso a gente consiga tanto compreender a lógica interna, e entender um pouquinho de como que ela pode se articular com a pedagogia histórico-crítica e com uma visão pedagógica que não seja de reprodução do sistema capitalista, desigualdades, porque isso a PHC tem muito para colaborar com a gente. A questão de ser contra-hegemônico, como que você pode ir contra o sistema capitalista e as desigualdades que ali acontecem, a luta de classe. Será que nós estamos reproduzindo essas desigualdades enquanto objetivo e intencionalidade na aula? Então, isso quem vai responder é muito mais a pedagogia histórico-crítica. E aonde que a praxeologia ajuda? Então, o que eu posso mudar? Como que eu mudo esse jogo?
como que eu mudo esse esporte, como que eu posso ensinar isso. Então, as duas vão caminhando, uma colaborando com a outra, tá bom? E no próximo vídeo, aí sim eu já vou começar mostrando um pouquinho mais sobre esses elementos da praxeologia, principalmente sobre o CAI, aprofundando sobre isso, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam assistir esse e o próximo antes do encontro de quarta-feira que vem, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero ter dado um panorama geral de como que vai funcionar o curso. Tchau, pessoal. Abraço.